Minutos devocionais nessa manhã e nós vamos olhar para um texto aqui, um versículo, que diz respeito aí a muito do que está aí no imaginário, no senso comum, nesse final de semana, que na nossa cultura é final de semana aí do carnaval, né? A gente tem esse texto aí da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que no capítulo 6, na sua segunda parte até o final, vai falar sobre a imoralidade sexual, vai falar sobre fugir disso. E aí a gente tem esse versículo aí, que a gente pode tê-lo como principal, que vai dizer para a gente, 6:18, vai dizer assim, Paulo dizendo àqueles irmãos e a palavra de Deus dizendo para nós essa manhã, nos diz, fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados, os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Tá aí um versículo dentro de um recorte aí da palavra de Deus, que vem falar sobre um tema que é muito importante para nós sempre, esse final de semana e em todos os outros demais do ano, não apenas nesse domingo, mas todos os dias por toda a nossa vida, não é? De grande importância a gente refletir sobre isso. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que Paulo escreve essa carta para os crentes de Corinto. Corinto era uma cidade muito pagã, é uma cidade onde ali havia toda sorte de deturpação e distorção com relação à prática, à vivência da sexualidade, vamos dizer assim. Ali, a partir da própria religião, você tinha ali templos onde aconteciam cultos, não é? Que eram realizados dentro de uma conotação totalmente sexual. Você tinha ali sacerdotisas que, por exemplo, viviam ali por meio do sexo como parte integrante desses cultos que eram oferecidos a outras divindades, a outras questões. E os crentes que estavam dentro da igreja de Corinto, para quem Paulo estava escrevendo, muitos deles sim, alguém com uma história, com um histórico totalmente ligado a esse passado de participarem dessas realidades. Mas aqui a gente vai ver então Paulo escrevendo essa carta, e Paulo, vamos nos lembrar que Paulo não está escrevendo essa carta para a cidade, não é, de Corinto, para o cidadão comum da cidade de Corinto. Paulo não está escrevendo essa carta para quem está lá na rua, lá na calçada, totalmente alheio, distante, afastado de Deus. Mas não, Paulo está escrevendo essa carta, Paulo tem esse assunto, Paulo tem essa preocupação para a gente que estava dentro da igreja do Senhor Jesus. Então isso é muito importante, a gente já começa a enxergar reflexo disso para nós, porque isso se equipara a nós. Essa mensagem aqui não é uma mensagem para quem está vivendo o maior nível de afastamento e degradação sexual, vamos dizer assim, que está lá do lado da rua, que está lá na avenida, que está lá curtindo, pulando carnaval nesses dias. Não, isso é uma mensagem para a gente que está dentro da igreja. Então a gente já começa estabelecendo isso, porque às vezes é muito comum e muito perigoso a gente passar por um texto desse dizendo assim, ok, é só uma recapitulação, mas isso aqui já tiro de letra, porque eu não estou lá na Sapucaí, eu não estou ali no Sambódromo ali em São Paulo, eu não saio para a marchinha de carnaval, eu não vou para nenhum tipo de curtição dessa ordem, então para mim está tudo certo, não é? Mas não, Paulo ele está tratando com crentes de dentro da igreja, e dentro de um assunto que é muito importante, não é? Que é esse da imoralidade sexual, porque daí Paulo vai dizer, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A gente tem uma memória muito viva em se lembrar que todos os pecados, como se assim, todos os pecados são iguais. Não existem diferenciações entre os pecados, e aqui a gente precisa entender isso da forma correta e apropriada. Entender que, olha, todos os pecados são ofensivos a Deus. Todos eles agridem a santidade de Deus, a santidade do Deus Santíssimo. Seja um assassinato, seja uma mentirinha que você ou qualquer pessoa possa contar no dia a dia. Todos eles são altamente ofensivos a Deus, não é? Para a gente compreender a profundidade dessa ideia, é só se lembrar do Éden.
não é? Ali por uma simples desobediência que, na nossa visão, poderia até, às vezes a gente lendo ali, a gente até poderia dizer, nossa, Deus poderia ter falado, ó, vai, não faz mais e zerou, não é verdade? Porque a gente, com a nossa natureza, a gente acha assim, pecadinho, né? Coisa leve. Não, todos os pecados, eles são altamente, sim, ofensivos, eles agridem, eles ofendem a Deus. Só que a gente precisa entender que há diferenciações entre pecados, sim. E isso não quer dizer, a gente não precisa entender para decidir ou definir sobre o que nós vamos pecar ou não pecar, escolhendo os mais leves e deixando os mais sérios. Não é nesse sentido. Mas é para a gente compreender a dimensão do impacto deles nas nossas vidas. Tem a ver com a consequência do pecado nas nossas vidas. E é disso que, por exemplo, esse texto vem falar também, porque ele está dizendo aqui que desses pecados que se comete no âmbito da sexualidade, eles têm a ver, eles vão contra diretamente o corpo, que não é qualquer coisa isso aí. Porque o nosso corpo, a sequência do capítulo 6:19 e o 6:20 vão construir nessa linha. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus para a vida daquele que é redimido no Senhor Jesus Cristo. É um lugar que, segundo Romanos 12, deve acontecer o nosso culto racional a Deus o tempo todo, a semana toda, na igreja, fora da igreja, na vizinhança, na faculdade, na calçada, no trânsito, no mercado, no shopping, no cinema. O que quer que a gente esteja fazendo, ali há um culto a ser oferecido a Deus com uma vida, por meio de uma vida agradável a Deus. E isso a gente faz por meio do corpo, tá? Então assim, olha, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E na sequência, no 6:20 ainda vai falar, nós somos comprados, não é? Pelo sangue de Jesus Cristo. E o nosso corpo já não é nosso, mas o nosso corpo é do Senhor. E se é do Senhor Jesus, é para o Senhor Jesus. E devemos viver para a glória de Deus. Então tudo aquilo que a gente faz, sob qualquer natureza, deve ser para a glória de Deus. Então isso aqui vai implicar totalmente a respeito dessa consciência que é tão importante. Por quê? Porque afinal de contas, o nosso corpo ele não é nosso, ele é para a glória de Deus, e é nele que habita o Espírito Santo de Deus. E sendo assim, a gente deve combater uma série de coisas, e principalmente dessas de ordem que vão contra ele, do ponto de vista da santidade que a gente deve apresentar a Deus. O nosso corpo deve ser preservado na sua questão toda da santidade sexual, e a gente deve pensar sobre isso, tá? Então, nesse aparato todo, pastor, ok, mas eu estou bem, não vou para a avenida, não vou curtir um carnaval, eu já entendi que eu tenho que, sabe, ter uma visão diferente de tudo isso. Para mim não faz nem sentido ligar a televisão e pensar, olha, está ali uma manifestação artística, deixa eu ver isso aí, deixa eu ver a beleza disso. Não, já entendi tudo isso. Amém, irmão? Esse é o primeiro nível no videogame, essa é a primeira fase, depois dela vem as outras. E as outras dizem respeito a nós que estamos aqui dentro da igreja. A palavra aí, no original, no grego, é fujam da porneia. Porneia é essa imoralidade sexual, é tudo que tem a ver com esse universo da sexualidade que nós devemos ter, sim, todo cuidado. É interessante aqui, Paulo ele usa a palavra fugir. Por que fugir? A fuga aqui, o fugir tem a ver com uma alusão totalmente à experiência que José, lá, o José do Egito, lá no Antigo Testamento, ele teve diante desse tipo de situação. Quando se apresentou um contexto para que ele fosse enveredado, uma atitude pecaminosa, se envolver com uma mulher que não tinha nada a ver com ele, uma mulher que era de um outro homem, ele podia estar ali como uma, aspas, vítima daquela situação. José fugiu daquela situação. Então a ideia que é resgatada aqui nesse versículo é essa ideia de sai fora, sai correndo, não marca bobeira, não faça palco para que o pecado aconteça na sua vida, não é? Fujam da imoralidade sexual. Outras versões vão dizer fujam da impureza. E meus irmãos, isso tem a ver com todo o universo do que envolve esse assunto, né? Já pensamos aqui, já mencionamos aqui nessa manhã, tem a ver com a pornografia que é uma grande luta dos nossos dias, porque a gente está aqui diante do nosso celulares na mão, não é?
Antigamente, a questão da pornografia era uma coisa muito compartimentada, tinha a ver com você ir num dado lugar, comprar algum material, alugar algum material para consumir. Hoje não, o mesmo celular que está aqui pode exibir uma mensagem para a sua edificação, pode trazer algo ruim, torpe, pesado, que vai te tirar do propósito, por exemplo, não é? E aí, a gente tem um celular na mão, a gente tem uma natureza que a gente deve se lembrar, é naturalmente despertada para essas coisas, e bastou um vacilo nosso, meu, seu, de qualquer um, de apertar no lugar errado, o algoritmo vai começar a soltar aquilo na sua timeline. E se você falhou na primeira vez em não reter aquilo e não parar na segunda, na terceira, você, sem perceber, você vai cair na pornografia, por exemplo. Pecado. Imoralidade sexual. Não precisa estar lá num lugar físico, no meio de um monte de gente sem roupa, para você estar vivendo uma distorção sexual. Não, está aqui, ó, na sua mão, no seu dia a dia. Tem a ver com o que a gente escolhe assistir na nossa televisão. Eu sempre bato nessa tecla. Muitas vezes você vai ler uma sinopse e você vai falar assim, olha, não compete para mim. Mas muitas vezes você nem precisará ler a sinopse. Às vezes você vai ler um título, o título já está te contando, e pense nisso, o Espírito Santo está ali te dando um pisca-alerta, falando assim, meu irmão, ó, sai dessa, foge. Às vezes uma imagem, gente, já aconteceu comigo, de você ali estar passando no catálogo ali, uma imagem você já viu, você já entendeu do que aquele material vai ser feito, foge dali. Foge desse conceito, dessa ideia, não, é só uma abstração, não, eu não vou pecar, isso não vai me levar a nenhum tipo de pecado, isso eu não vou me masturbar por causa disso, não, para com isso, foge da aparência do mal, fuja da imoralidade sexual, né? Tem a ver com aquilo que a gente escolhe conversar, daquilo que a gente escolhe rir, né? Esse universo do stand-up aí que é provocativo, mas a maioria deles tem piadas que não respeitam esse princípio da palavra de Deus. É palco para a gente estar ali? Ou a gente deve ter um alto critério para escolher sobre tudo que a gente vai nutrir a nossa mente, porque depois que você já jogou o lixo lá para dentro da cabeça, meu irmão, como é que você vai extinguir ele do teu pensamento? Ele vai frutificar o quê? Entrou lixo na tua cabeça, ele vai frutificar coisa boa lá dentro? Não vai, não é? Isso tem a ver com a escolha de roupas que a gente escolhe vestir também. Por quê? Porque, assim, olha, não adotamos usos e costumes, não é um princípio regular, estrito bíblico, mas a gente precisa ter um cuidado com aquilo que a gente compra, porque muitas vezes você vai dizer assim, pastor, mas aí não é contra o próprio corpo. É sim. Se você está comprando uma roupa para se sentir alguém, para chamar a atenção de outras pessoas, para causar, para roubar os olhos dos outros, desculpa, sim, isso aí é imoralidade sexual, porque você está querendo se tornar alguém desejável de um ponto de vista que você não deveria, porque o nosso cuidado, o nosso compromisso não diz respeito somente a nós, mas nós devemos zelar pela integridade dos nossos irmãos também. E o que ele vai decidir ou vai fazer com relação àquilo que ele vai olhar, o que ele vai pensar, é um departamento dele. Mas nós não devemos ser gatilhos na vida dos outros do ponto de vista daquilo que é imoral, daquilo que é impuro, de cultivar, de facilitar, de fomentar a impureza para a vida dos outros. Então, meus irmãos, tem muita matéria nesse aspecto para nós. Essa é das áreas mais disputadas, mais difíceis, não é? Para a vida do homem em comum, para a vida do cristão. E é ali também que vai diferenciar se a gente está realmente comprometido com Deus, se a gente quer de fato glorificar a Deus com o nosso corpo ou não. Então tem a ver com a gente. Não é sobre só estar num lugar, não é só curtir uma dada festa, não é só estar em meio a dado a devidas pessoas, mas é um tema para mim e para a sua vida. Os nossos celulares, a nossa fala, as nossas decisões do que consumimos, do que compramos, o que pensamos. Meus irmãos, as pessoas não assistem o que você está pensando, mas Deus conhece cada pensamento. E ali é um lugar para a pureza de Deus também, ali é um lugar para a santidade de Deus também. Ninguém vai ver, mas Deus está vendo. E ali, em integridade, nossas decisões precisam ser firmadas no sentido de honrarem a Deus, com uma pureza, com uma santidade que tem a ver com tudo na nossa vida, principalmente, inclusive, também no que diz respeito à nossa sexualidade.
Então olhe para esse texto nessa manhã, pense nesse texto nesses dias, e não fique pensando assim, é para os outros. Não, é para mim, é para você. O Espírito Santo vai te mostrar aquilo que tem a ver com o teu universo do dia a dia, que precisa ser aperfeiçoado, como tua mente precisa ser exercitada nisso. Não fica pensando, olha, isso aqui é para o irmão fulano de tal, para a irmã ciclana de tal, é para os crentes daquela outra igreja lá. Não, pense que é para essa igreja, é para você, nesses dias, nesse tempo, nesse vídeo que você está assistindo aí, agora ou depois. Enfim, esse tema é um tema bíblico, é um tema para todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça, enfim, repercutir na nossa mente tudo aquilo que ainda diz respeito a esse assunto e que há de tão importante para nós.